No ar, Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Vamos lá, Zacarias, é um prazer novamente estar com você e então eu começo pelo fim, né? De fato, depois de 46 anos de judiciário, eu decidi me aposentar para seguir um novo caminho. Eu sou de Araraquara, da família do interior. Araraquara é uma cidade do interior do estado de São Paulo, aproximadamente 250 mil habitantes, umas 3 horas de distância da capital. E eu já estava exercendo o cargo de desembargador já há 4 anos, quase 5. Comecei no judiciário muito novo, fui galgando degraus de auxiliar até escrevente, até diretor de cartório. Entrei na magistratura com 23 anos de idade, mas no ano passado quem venceu as eleições municipais em Araraquara foi um amigo meu de infância, muito meu amigo, mas uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento muito próximo, né? E ele me fez um convite para assumir alguma secretaria do município de Araraquara. Eu com muita educação e ficando muito honrado, mas eu declinei dos convites, disse a ele que meu amor maior era a magistratura, e ele insistiu um pouco mais, mas eu deixei bem claro que eu não queria assumir nenhuma secretaria e queria continuar na carreira de magistrado. Mas, quando foi chegando por volta de novembro, metade de novembro, mais ou menos isso, eu comecei a refletir uma série de coisas, né? Você acaba pensando que você, como apaixonado aí pelo jornalismo, pela comunicação, e eu apaixonado pelo direito, a gente às vezes não percebe o quanto isso nos prende, né? Nos torna reféns, vamos dizer assim, né? Eu diria a você o seguinte: se alguém me convidasse para ir para um escritório de advocacia, olha, vem para o escritório de advocacia, você foi um magistrado de muita experiência, vai ganhar mais, vai ter honorários, eu não aceitaria, eu não pensaria 2 vezes em recusar um convite desse, porque eu acho que nasci para ser juiz, né? Eu, como disse, comecei a trabalhar com 13 anos de idade no Fórum de Araraquara. Com 18 me tornei escrevente. Antes eu era auxiliar, era o nome que se dava, que era o antigo guarda-mirim. Lembra do guarda-mirim, né? E entrei na magistratura com 23 anos de idade. Mas o volume de processos, a quantidade de recursos, viajar quase que
toda semana, ou pelo menos quinzenalmente, porque meus pais moram em Araraquara, eles já têm uma certa idade, eu quero conviver mais com eles, queria então sair um pouco da estrada. E aí, um certo dia, se você vai achar essa história muito pitoresca, eu estava assistindo um canal de televisão de jornalismo e verifiquei lá que, num determinado país, tinha uma função chamada ombudsman, né? Que é um mediador imparcial dos conflitos entre uma instituição e os seus, digamos assim, pessoas a quem a ela se dirige. Nós temos o ombudsman muito na imprensa. Você sabe na realidade, essa função, antigamente, era uma função do consumidor, de reclamação comercial. O cara era ligado à direção da empresa e ele atendia a reclamação, algumas coisas do cliente. Hoje é uma questão institucional. Isso, exato. Você resolve no poder constituído na sociedade civil. Exato, então. É mais ou menos assim. Pois é, e alguns países, especialmente os países nórdicos, Suíça, Suécia, Finlândia e alguns estados dos Estados Unidos, o governador ou o primeiro-ministro ou o presidente, ele nomeia uma pessoa que vai ser imparcial e vai levar para dentro da máquina pública as demandas do cidadão, né? E não só levar, não é uma ouvidoria, vamos dizer assim. Ao contrário, é uma função proativa. Quando a gente via, por exemplo, no jornal Folha de São Paulo, a crítica do ombudsman, né? O que ele falava? Ele falava em nome dos leitores, né? Os leitores, analisando o editorial da Folha, manifestavam que estavam de acordo com uma coisa, mas não estão de acordo com outra, né? Daí a imparcialidade. Quando apareceu essa ideia na minha cabeça, eu procurei o prefeito eleito e perguntei a ele, falei, olha, esse cargo é um cargo que eu exerceria, eu deixaria a magistratura para ser um ombudsman da prefeitura de Araraquara. E o prefeito topou. Então, eu já estou nessa função, eu me aposentei segunda-feira dessa semana, né? E assumi esse papel. E o que faz o ombudsman? Nós vamos até a comunidade, então, desde simples questões como, por exemplo, a falta de luz numa praça. Tem vários postes com as luzes queimadas, ou até mais do que isso, asfalto, buraco, falta de ônibus, falta de água, falta de rede de esgoto, falta disso, falta daquilo. O ombudsman recebe essas demandas, ele tem toda a liberdade de levar para dentro da máquina e estar dentro da máquina em cada secretaria e acompanhar o desenrolar dessas solicitações feitas pela população para o ombudsman. Então, eu achei que essa atividade era um desafio, era uma coisa que me animava, uma coisa nova, né? E eu estou exercendo já há 4 dias essa função e eu vou dizer a você, eu estou muito gratificado do que estou vendo acontecer, né? Claro que a magistratura continua sendo meu maior amor profissional. Eu fiquei, como eu disse, 46 anos no Judiciário Bandeirante, contando meu tempo desde quando entrei com os 13 anos de idade, como ainda guarda-mirim, auxiliar, e depois passando por outros degraus e chegando até a magistratura, e depois cheguei ao cargo de desembargador da 30ª Câmara, que julga muita matéria de consumidor. Você mencionou do ombudsman agir muito nessa área do consumidor. É verdade. Você sabe que tem companhias aéreas que tem o ombudsman. Ele trabalha da seguinte forma: a pessoa, em vez de ir à justiça para fazer uma reclamação, ela procura o ombudsman. E ele vai analisar ali o seguinte, com imparcialidade. Não, deu overbooking, deu atraso injustificado, deu perda de mala. Companhia, você tem que indenizar aquele consumidor.
E aí a mesma ideia agora na máquina pública. Então, hoje, eu não sou servidor público do município, eu não sou funcionário da prefeitura. Eu sou uma pessoa que tem independência, mas tem, ao mesmo tempo, um cargo institucional que faz com que eu provoque a máquina pública para a solução dos problemas, de forma a mediar essa solução para que ela aconteça. Em outras palavras, é um juiz sem processo, que faz ali uma conciliação. Deixa eu te apresentar novamente o que a gente iniciou e, pessoal. Bom, estamos retransmitindo pelo grupo TH+, eu estou aqui com o doutor João Batista Galhardo Júnior. Como ele falou, ele acabou de aposentar, ele é desembargador, vai levar esse título a vida inteira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi integrante da 30ª Câmara do Direito Privado, mestre e doutor em Direito pela Unesp e professor da Escola Paulista de Magistratura. A questão do ombudsman, que você está comentando, tem todo o sentido como fosse um diretor de relações institucionais. É o cara que está ligado diretamente ao dono da empresa, ou ao presidente, ou ao prefeito da cidade, ou ao governador, e é o cara que vai lá e passa os problemas para os secretários, para os caras, fala assim, peraí, esse cara tem poder, nós precisamos resolver, porque chegou nele é problema. É isso aí. É mais ou menos isso, né? Com um acréscimo, se você me permite. Claro. Nós vamos aqui fixar prazos de acordo com o que a máquina informar. Olha, vamos dizer que tem, imaginemos uma coisa que seja de suma importância. Nós tivemos no ano passado, você vai lembrar, um período de seca muito grande, né? E tivemos em vários bairros de vários municípios, falta d'água. E aí nós não tivemos fôlego suficiente para captar a água necessária e muita gente passou sede, passou necessidade, ficou sem água. Qual a função do ombudsman? Ele vai até a máquina e fala, escuta, eu quero que você mande lá agora, hoje, amanhã, daqui 2 dias, 3 dias, uns 2, 3 caminhões-pipa. As pessoas estão passando sede. E aí, voltando um pouquinho na questão da internet, né? Nós temos agências reguladoras no Brasil, tanto agência de comunicação, agência de aviação, agência de energia elétrica. São Paulo vivenciou, o ano passado também, uma série de problemas com a Enel. Eu estou mencionando isso não de forma a denegrir a imagem da empresa, mas porque isso é público, todo mundo acompanhou. Se tem o ombudsman mediando esse acordo entre o consumidor e a empresa, a questão não vai parar no judiciário. Se tem o mediador entre o poder público e o cidadão, a questão não vai parar no judiciário. Vai me dar um pouco mais de facilidade, vamos dizer assim, porque eu já fui para Araraquara, já vi o imóvel que eu vou morar, tudo certinho. Ali eu tenho certeza que a internet será melhor do que a que eu tenho hoje aqui. Mas me deixará muita saudade, não só de onde eu moro hoje, mas como também do judiciário como um todo, de ter sido magistrado por muitos anos e de ter exercido na 30ª Câmara essa função de desembargador, que lá a gente julgava questões de consumidor. E não raras vezes, Zacarias, a gente designava audiência de conciliação com a empresa aérea e o consumidor. O consumidor estava pedindo ali 20 mil reais, porque perdeu a mala, mais danos morais, mais o dissabor, etc. A gente chamava para uma conversa, ô empresa, olha, ele perdeu a mala mesmo, então você está errada, empresa. Mas quanto que você está disposta a pagar? Eu estou disposto a pagar 10 mil. O consumidor, 10 mil te agrada? Não, 12 agrada. A empresa, 12. Vamos fechar em 12? Fechamos em 12. Ou seja, o mediador do judiciário, o conciliador do judiciário, passa a ser agora essa figura de um ombudsman que vai criticar o poder público onde ele está falhando, mas não só, mas também vai ajudar o poder público a atender o cidadão. E essa função me trouxe, digamos, muita lembrança daquilo que eu faço, ou melhor, daquilo que eu fazia como juiz. Daí porque eu acabei aceitando, daí porque eu deixei com muita dor no coração, depois de 46 anos contadinhos
para fins, inclusive, previdenciários, né, de aposentadoria. Eu, com muita dor, deixei o judiciário, mas continuo amando o nosso tribunal. Eu, inclusive, a pedido do próprio presidente, doutor Fernando Torres, estarei presente em diversas situações do tribunal. Eu era assessor do orçamento do Tribunal de Justiça até o ano passado, e o doutor Fernando pediu, sempre que ele me pediu para que eu ajudasse nisso, sempre que ele estalar os dedos, eu estou em São Paulo, estou lá na presidência para ajudar no que eu puder ajudar. Mas a partir dessa semana, eu comecei essa nova função, e aí te convido daqui um mês e meio, está muito bem, está me deixando muito feliz, eu estou muito empolgado com isso, porque, repito, essa função de você mediar conflito entre poder público e cidadão, que é a função do ombudsman, ela é muito parecida com a função do juiz, principalmente do juiz de primeiro grau, que é quem faz a audiência, que é quem está mais perto das partes. Não que o juiz de segundo grau não esteja, mas o juiz de primeiro grau está lá no comecinho do processo, e no comecinho do processo ele já pode ali matar o processo, fazer um acordo. Então, como essa função, ela me lembrou muito, muito mesmo da carreira de magistrado, e aí colocando esse pitaco de que o prefeito é muito, mas muito meu amigo, nós somos amigos muito de longa data, de amigos de infância. Aí eu falei para ele, olha, secretário eu não quero ser, mas o seu ombudsman é você. E com um detalhe importante, Zacarias, para manter a imparcialidade. Eu não vou ganhar nada para fazer o que eu faço, absolutamente nada. É sem nenhuma remuneração. É uma forma de eu me doar para uma comunidade, que é a comunidade que eu gosto, que é a cidade que eu amo, que é a cidade onde estão meus pais, que é a cidade que me deu tudo de bom. Então eu vou exercer essa função sem remuneração, mas o que eu vou ganhar no coração vai ser muito maior do que qualquer remuneração que pudesse ser paga a mim. Eu queria te falar, eu queria comentar, como você falou, né, a questão da tua experiência no tribunal, essa questão de imparcialidade, de tentar acordo, que é importante isso. Então, eu queria te perguntar, que é uma questão técnica, né, ou profissional, você sempre foi atender a parte, que seria o advogado do reclamante. É por aí que tudo começava, não? Para fazer um acordo, alguma sem coisa dúvida, assim? Zacarias, sem dúvida. Veja, E também quero, até para emendar, e você já pode falar bastante, e essa questão de tentar o acordo, uma conversa com o advogado da parte, a sua convicção, ela chegava a mudar, às vezes, por causa dos autos? Olha, muito, mas aconteceu com muita frequência isso, ó. Eu vou lhe dizer com muita transparência. Primeiro é o seguinte, ó, ninguém quer, ninguém gosta, e nesse cargo de ombudsman eu vou tentar fazer com que as coisas sejam mais rápidas possíveis, né? Então eu vou lá no bairro X e levanto com a comunidade, com o líder comunitário, que precisa... uma coisa simples que eu resolvi hoje, vou lhe contar, me deixou muito satisfeito. Eu fui para um determinado bairro e, nesse determinado bairro, tinha um problema de horário de ônibus para as senhoras que trabalhavam para um determinado condomínio perto. O ônibus passava às 2 da tarde, mas nenhuma patroa liberava a sua auxiliar nesse horário. E o outro ônibus passava só às 6 da tarde. E elas ficavam ali esperando. Então, hoje, com uma simples ligação para a empresa de ônibus, eu falei, vamos mudar? Nem 2 horas, nem 6 horas. Dá para pôr umas 3h30? Dá para pôr umas 3h30. O ônibus agora passa às 3h30. Então, resolvemos um problema de centenas de senhoras de forma amistosa, sem precisar de processo, como uma simples ligação do ombudsman para a companhia de ônibus. Mas voltando para o processo, que é a sua pergunta. Ninguém gosta que um problema demore, a não ser que a pessoa esteja de má fé. Mas eu posso lhe dizer, na minha carreira, eu diria que quase todos os processos, havia ali divergência de
digamos, de compreensão do direito, divergência de posicionamento, mas nunca peguei um caso que eu diria, esse cara está enrolando, esse cara está usando dos mecanismos da justiça para enrolar. Não. E, dito isso, ninguém gosta, nem o autor, nem o réu gosta que um processo demore, que um processo leve 1 ano, 2 anos, 3 anos para resolver. Por isso que assim que entrava o processo, assim que o autor ingressava com a petição inicial, eu já marcava uma audiência de conciliação antes mesmo do prazo para apresentação de defesa. E olha que interessante, na maioria dos casos, quando eu conversava com as partes e seus advogados, eu dizia, olha, vamos fazer um acordo agora, o processo está começando, um processo é desgastante, um processo demora, um processo vai tirar o sono do autor, vai tirar o sono do réu, vai fazer com que os advogados ganhem seus honorários só lá na frente. Vamos tentar um acordo agora? O valor que está sendo pedido é 10, vamos dividir no meio. Eu sempre começava assim, né? Justiça salomônica, né? Salomônica. Justiça salomônica. Vamos dividir ao meio. Vamos tentar 5? 5 eu não concordo. 6, 7, 7,5, pronto. 7,5 as partes concordavam, resolveu o problema. E nem sempre o problema era financeiro. Eu vou lhe dizer, às vezes, por exemplo, em ações de despejos de residência, de moradia, mas muitos casos eu resolvia dando prazo para o sujeito procurar um outro imóvel. O contrato venceu, o locador queria um aluguel de vezes X, o inquilino não tinha condições de pagar vezes X, de acordo com o contrato ele tinha que sair em 30 dias, eu marcava uma audiência na ação de despejo em 1 semana e falava para o dono da casa, olha, ele vai continuar pagando o mesmo valor, mas ele em 4 meses ele sai da casa, processo acaba, você não precisa recorrer, não vai para o tribunal, não vai parar no STJ, às vezes vai parar até no Supremo. Quantos casos que a gente vê que o Supremo julga, que na verdade nem deveria estar lá, nem deveria estar lá. Eu tenho uma história para te contar muito rápida, mas aí você continua. Isso é uma coisa que marcou muito. Eu até comentei com o doutor Fernando Torres quando eu entrevistei lá no Palácio. Seu colega Jacó Valente, muito meu amigo, contou essa história há muito tempo atrás, que ele falou, Zacarias, às vezes, eu tive um caso, ele falou, que foi hilário. O cara reclamou 1 centavo da conta dele que saiu do banco. O processo era mais caro do que isso. Tudo bem, o cara tem direito, mas, não tem sentido, alguma coisa aconteceu. Então para que o meu amigo Jacó não fique, eu tenho carinho enorme por ele. Também tenho. Mas para que o meu amigo Jacó não fique sozinho nas histórias hilárias, eu vou lhe contar uma. Eu tive um caso... Eu até ia te perguntar alguns momentos marcantes como juiz, né? Vamos lá, eu tenho vários. Mas quem passou 46 anos no judiciário viu muita coisa. Viu muita coisa. E aí eu tive um caso em que o vizinho, ele alimentava o gato do vizinho, né? Ele ficava com dó, porque o vizinho, acho que trabalhava o dia todo e o gato miava o dia todo. E aí ele começou a dar uma certa comida para o gato e o gato começou a frequentar mais a casa do outro do que do próprio dono, entendeu? Num dado momento, o gato não quis voltar mais para a casa do dono. Ficou na casa do vizinho. Pois você acredite, olha isso, hein? O proprietário do gato, o dono do gato, a gente às vezes vê hoje separação de casais que brigam para quem vai ficar com o cachorro. Você já viu isso, não viu? Eu ia te falar, isso é vara de família. Eu até te entrevistei o doutor lá também lá no gabinete dele, o doutor Ricardo Sim. Sim. E isso aí é o assunto da vara de família, que ele é o presidente da sessão do direito público. E aí isso aí é um assunto. Eu falei, doutor, quem fica com o cachorro? Você tem a doutora Mônica, que você conhece, que é aqui do interior, ela também é uma excelente juíza. Então, pois é, não, e nesse caso, olha só, o autor, o proprietário do gato, entrou com uma ação de reintegração de posse do gato.
e pediu, e pediu liminar. Antes de eu dar Seu Calhado, liminar... para cair na segunda instância, o que não rodou esse processo? Pois é, pois é. Antes de dar liminar, eu marquei uma audiência e Tá. perguntei pro vizinho, mas o senhor roubou o gato do seu vizinho? Aí ele falou, não, é que eu dou comida pro gato porque eu fico com dó do gato. Aí o gato ficou, digamos, mais próximo a mim do que a ele. Eu falei, não. Tem sentido, tem sentido. Pois é. Eu falei, não, então vamos combinar uma coisa, ó. Aos poucos, porque também não ia adiantar eu pegar o gato e devolver para o dono do gato, fazer porque ele ia fugir. Não deu para fazer aquela questão compartilhada? Foi o que eu fiz. Eu falei, olha, aos poucos o senhor vai dar a comida, mas lá na casa do vizinho. Ele vai deixar a chave do portão, o senhor vai abrir, vai pôr na área da casa dele a comida, tudo certinho. Aí, com o tempo, o próprio dono do gato também percebeu que ele tinha que alimentar melhor o gato, porque ele estava perdendo o gato porque ele não alimentava bem. Essa é a grande verdade, entendeu? Pois bem, passaram-se 6 meses e eu suspendi o processo, porque o caso foi tão pitoresco, que eu não quis eliminar o processo na mesma hora. Eu suspendi o processo, marquei uma nova audiência 6 meses depois, você não vai acreditar. O gato ficava durante o dia na casa do vizinho, porque o dono trabalhava, e à noite o gato ia sozinho para a casa do dono e passava a noite na casa do dono. Eu fiz a guarda compartilhada do gato. Tem mais alguma história para contar, Galhardo? É super interessante o que você falou. Olha, eu tenho muitas histórias interessantes, mas também histórias que por alguma forma, acabaram... o juiz também não consegue milagre, né? Vamos dizer assim. Os problemas na área de família sempre foram muito delicados, né? Família sempre é uma área muito sensível, principalmente quando envolve criança, né? Na realidade, bom, eu sempre digo que o juiz, seja lá que... eu não diria que categoria vai ser, ou primeira, segunda, terceira, não, quarta o instância. de família, disparadamente, é o principal. Então, mas eu sempre digo que vocês decidem, por isso tem que ter uma habilidade, uma experiência, uma habilidade, porque vocês decidem as coisas e a vida das pessoas. Sem dúvida. É uma coisa muito comum. E até eu te perguntar sobre isso. Você lembra de ter errado uma vez? Não? Zacarias, veja só. Quando você julga, evidentemente, o juiz é um ser humano igual a qualquer outro. Começa daí. Portanto, ele está sujeito a falhas e acertos, como qualquer pessoa. Mas, quando você decide um contrato, que nem eu brinquei aqui de vizinho, ou um contrato de aluguel, é muito diferente, mas muito diferente, quando envolve pessoas. E pior, quando envolve menores. Quando envolve menores, olha, é um aprendizado para o juiz, mas muito significativo. E aí eu tive casos que eu tive que tive que dar decisões bem, digamos assim, complicadas. Eu lhe dou um exemplo. O pai e a mãe viviam num conflito tão grande, que a criança que tinha por volta de 5, 6 anos, eu me lembro bem do caso, ela não se sentia bem nem na casa da mãe, nem na casa do pai. Porque na casa da mãe, ela ouvia a mãe falar muito mal do pai, e na casa do pai, ela ouvia o pai falar muito mal da mãe. Olha o que eu fiz. Procurei saber se a criança tinha afinidade com a avó, ou materna ou paterna. A avó paterna já era falecida, mas a avó materna era muito próxima do menino, era um garoto. Eu deixei a guarda do menino provisoriamente por, acho que 1 ano, mais ou menos, com a avó. E chamei os pais sozinhos para uma audiência, junto com os seus advogados, mas sem a avó e sem o menino. E disse para os dois, olha, nem você, pai, e nem você, mãe, por enquanto, tem condições de assumir essa guarda. Porque se vocês continuarem com esse conflito, com essa briga, essa criança vai crescer aprendendo que brigar é o correto, que brigar é o sentido da vida. Essa criança vai dar problema lá na frente,
vai ter problema lá na frente. Então vocês precisam parar com essa guerra. Separou, acabou, é normal. Todo mundo está sujeito a uma separação, todo casal está sujeito a ter seus problemas pessoais. Agora, você viver num conflito eterno e que envolve psicologicamente uma criança que sofre ali alienação parental, esse é o nome que se dá para esse tipo de situação, isso não é adequado. Pois a decisão foi inusitada. Quando eu decidi, depois de um estudo psicossocial, que a avó era muito próxima da criança e que a avó não tinha nada contra o pai, nem nada contra a mãe, apesar dela ser avó materna, eu decidi que a criança ia ficar com a avó. O advogado levantou a mão e falou: mas doutor, só uma coisa, o meu pedido é para que a criança fique com a mãe. Aí levantou a mão o outro advogado e disse: doutor, só uma coisa, o meu pedido é para que a criança fique com o pai. Ninguém tinha pedido para ficar com a avó. Mas aí eu disse na audiência: a minha decisão tem que levar em conta o que é melhor para a criança, e não o que a mãe pediu e nem o que o pai pediu. E nesse momento é assim que eu vou decidir. Decidi dessa forma, a criança amadureceu um pouco mais, a avó foi de um papel muito importante na pacificação do casal. Ela deixava o pai visitar, deixava a mãe visitar, levava para a mãe visitar, levava para o pai visitar, levava para os lugares públicos, shoppings, enfim, praças, etc. Resultado, depois de um ano, eu fiz uma nova audiência com esse casal e eles fizeram um acordo, inclusive, a respeito da guarda da criança. Então, o juiz, ele tem uma função, eu diria, com todo respeito ao sistema de justiça, promotores, defensores, advogados, procuradores, que sem eles não há justiça. É um time, né? É um time. Faz parte. Mas eu diria que o juiz, ele tem uma função que eu diria é muito abençoada por Deus, sabe? Porque você não só fazer justiça de acordo com a lei, mas fazer justiça de pacificação social. E acho que esse foi o mote que me pegou nessa nova função. Quando eu fui estudar o que era o ombudsman, qual a função dele no poder público, como tem na Suécia, na Suíça, na Finlândia, alguns estados dos Estados Unidos, como eu te falei, eu fui ler, fui procurar conhecer, eu percebi o quê? Às vezes o cidadão reclama na ouvidoria do problema que ele está passando, é um buraco na rua, é uma falta de água, é um horário de ônibus que não é dos melhores, mas ele não tem retorno. Ele reclama, mas não tem retorno. Aí, o que faz o ombudsman? Ele vai atrás do retorno e busca na máquina a solução do problema. E isso me deixou muito animado para enfrentar essa nova atividade. E eu volto a lhe dizer, estou começando nela, ainda não tenho muitos casos para te contar sobre ela, mas eu reitero, para mim vai ser um prazer de voltar a falar com você daqui 2, 3 meses, que aí eu tenho certeza que eu vou te trazer vários casos de ombudsman que têm funcionado muito bem, como funcionou bem nos meus 46 anos de judiciário. O juiz, ele tem que entender, Zacarias, que embaixo do papel, que hoje nem é mais papel, hoje é tudo eletrônico, né? Mas ele tem que entender que embaixo do papel tem vida. E ali ele precisa pensar nas partes, precisa pensar no que é melhor para resolver o conflito. Não é resolver o processo. Resolver o processo não é difícil. O juiz lá acha um erro na procuração e escreve no processo. Arquiva o processo porque tem erro na procuração. Ele resolveu o processo, mas ele não resolveu a briga. E nós somos instrumentos de pacificação social. E o seu programa, ele traz isso. Quando você faz essa gentileza de entrevistar magistrados, quando você traz toda essa lhaneza de trato que você tem, por isso que você é querido, você nos permite a dizer para quem está nos assistindo que a nossa função é muito nobre, independentemente de quanto ganha, de quanto não ganha, isso não é o caso.
o que nos faz juiz é querer um mundo melhor, é querer um mundo mais pacificado, sem briga, sem confusão, enfim. Claro, os juízes da área criminal, eles têm a obrigação de condenar o traficante, condenar quem praticou um roubo, é outra situação. Mas o juiz da esfera do consumidor, como eu fui por 4 anos desembargador nessa área, na 30ª Câmara, quando você faz um acordo que a companhia aérea reconhece que perdeu a mala do sujeito, reconhece que ali ela tem que indenizar, e ela faz uma proposta, e o consumidor aceita, e o processo acaba, olha, te dá uma satisfação assim do tipo, sabe, conseguir fazer justiça. E isso que é muito bom, e isso que eu assim, vou levar da magistratura para o resto da minha vida e para essa experiência nova que eu repito, de ser mediador público, de ser o ombudsman da cidade de Araraquara. O que você tem que tomar cuidado é que tem uns ombudsman aí, da imprensa, que vai ligar para você e vai falar, ó, doutor Galhardo, tem um buraco aqui na rua tal, que o senhor que precisa cuidar, porque se o senhor não cuidar desse buraco, o senhor vai ficar famoso. Pois é, não, veja, pois é. Quem fica famoso é pé. Mas então, eu já vi esse filme, de eu ligar para os caras, ó, para a área de comunicação, eu falo, ó, avisa o seu colega aí que tem um buraco, está quebrando o eixo de carro, está provocando acidente. Fala para que se ele não arrumar rapidinho, ele vai ficar bem famoso. O buraco vai ficar famoso, então, ele junto. Ou os cara bem rápido para arrumar, viu? Então, Zacarias, você tem toda a razão e eu vou lhe dizer o seguinte. Como eu disse, eu fui estudar esse instituto, né? Fui ver como ele funciona. Isso é interessante, eu vou estudar também, eu quero dar uma olhada nisso. Porque eu criei área institucional no Brasil, não tinha. Eu criei essa área 20 anos atrás. Pois é. Que fala por quê? Porque o atual presidente não tem um lado nenhum. Conheci ele como sindicalista, eu atendia muito ele na televisão. Ele um dia me encontrou comigo em 2008, na última gestão dele, da primeira, e ele falou para mim, ó, eu criei o Ministério de Relações Institucionais, Zacarias, por tua causa. Olha aí, tá vendo? Porque ele perguntava para ele era entrevistado pelo Boris Casoy, direto como sindicalista, que era papel, né? Uma coisa muito, muito forte. E eu atendia, né, até começar o programa, porque ficava muito à deriva, os convidados e tal. Eu ia até de domingo, muitas vezes lá na TV à noite, para atender os convidados, de Antônio Carlos Magalhães, de toda essa turma toda. E aí ele um dia perguntava, o que você faz? Porque ele via, porque o que acontece na televisão, até é bom ser, a televisão é um tripé. Sem dúvida. Então ela é entretenimento, jornalismo e administrativo. Elas não se conversam, uma puta briga de vaidade. Sem dúvida. Dependendo da TV. E eu era o cara que tinha o pé direito lá em cima, o dono. Então eu circulava. Eu resolvia tudo lá embaixo, mas quando a coisa era complicada, era no presidente. Então, entendeu? Pois é. E aí eu vou lhe explicar um pouco disso. Ó. O ombudsman, na verdade, não é ele que vai determinar. Veja, ele não está acima do prefeito, ele não está acima dos secretários, tá certo? Não é ele que vai determinar que aquele buraco tem que ser tampado, tem que ser tapado em 30 dias. Porém, o secretário vai dizer, em 30 dias eu vou lá e resolvo. Não resolvendo, a sua pergunta é muito importante, não resolvendo, o que faz o ombudsman? Comunica o Ministério Público, comunica o Tribunal de Contas, comunica o líder da comunidade. Fala, olha, eu bati na porta da prefeitura e a prefeitura não fez. E o que vai acontecer? E aí você fez a brincadeira que você está certo. O prefeito é meu amigo, hein? E ele vai ficar famoso. Eu preciso ir lá arrumar. Eu não aguento mais esse cara no meu pé, entendeu? E é isso. É basicamente isso, entendeu? Essa questão agora, eu até vou repetir que eu comentei quando eu te conheci. Eu não sei como você vai entender isso, mas eu queria te perguntar sobre isso mesmo. Por ser um desembargador que vai levar esse título a vida inteira e por ter sido um juiz atuante, desembargador, esse viés que não deixa, né? Para trabalhar nessa área, você precisa de um viés político, precisa ter, como é que eu diria? Precisa ter... Jogo de cintura. Eu diria até diferente, você precisa ter vocação para isso. Porque além de você ser juiz, você precisa ter vocação para ser juiz. Até aí, isso é óbvio. Mas para ter um juiz ou ex-desembargador, ter esse viés político.
Porque é difícil, o cara parece que o cara está querendo resolver as coisas de outra maneira. Vamos lá, olha. Como é que funciona isso? Vamos lá, e a sua pergunta é importante, novamente, você é um comunicador muito inteligente. Você sabe bater na tecla certa. Ó, qual é o papel da Câmara dos Vereadores de uma cidade? É fiscalizar o executivo, concorda? E, além disso, é fazer solicitações ao executivo, inclusive cobrando do executivo aquilo que ele tem por obrigação fazer. A Constituição determina uma série de coisas que o executivo tem que fazer. Muito bem, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal. Eu jamais vou atropelar a Câmara Municipal. Eu não vou fazer um papel de vereador no sentido de buscar da máquina pública a solução do problema, querendo passar por cima de um vereador que já buscou a solução desse problema, entendeu? E aí eu lhe digo com muita tranquilidade que o juiz, ele tem essa vocação, embora ela digamos, dentro do âmbito do judiciário, mas o judiciário não deixa de ser um órgão, digamos, que tem um viés político. Eu vou dizer por quê. Porque não raras vezes, o juiz, principalmente o juiz de fazenda pública, ele lida com prefeitos, ele lida com vereadores, ele lida com governador, ele lida com deputados, você entendeu? E nós não podemos demonizar a classe política. Não podemos dizer hoje que o Brasil só tem gente ruim na política. Não, isso não nos leva a lugar algum, não é? Também o que nós podemos fazer como magistrado? Nós podemos muito bem cobrar daquele que está no cargo, no momento, buscar a solução do problema. Então, eu, com a minha função agora, você vai dizer, bom, não tem um viés político? Tem, mas eu não vou atender só aquele bairro onde a maioria das pessoas, elas pensam de uma ideologia X, onde a maioria das pessoas são voltadas para a ideologia Y, entendeu? Eu vou tentar buscar solucionar o problema de forma geral na cidade, o problema de forma geral. Eu vou dizer uma coisa que me deixa muito preocupado e que eu acho que nós temos uma solução para isso, que é a questão ambiental. A questão ambiental hoje, a natureza tem demonstrado, nós estamos vendo em São Paulo essas enchentes e mortes, etc. O Rio Grande do Sul, no ano passado, uma tragédia, né? O que nós podemos buscar do gestor público? Que ele faça o necessário para evitar que essas tragédias voltem a acontecer, entendeu? E aí o ombudsman vai fazer um ofício, ele vai ter poder de assinar um ofício dizendo ao prefeito, o bairro tal, que é um bairro que fica numa situação geográfica, digamos, mais desfavorável para alagamento, não é? Porque ela é mais baixa, ela tem ali um nivelamento diferenciado, ela tem uma queda muito grande de morro, aquele bairro vive alagado. Qualquer chuva de pequeno porte alaga o bairro. Precisa ser feita alguma coisa. Eu, ombudsman, quero saber o que a prefeitura vai fazer para aquele bairro. Aí vai lá para o estudo técnico, eu vou cobrar o prazo, o estudo técnico vem e diz, nós vamos criar, por exemplo, piscinões para segurar a água. Eu vou estar acompanhando isso, vou estar cobrando isso, e se não for realizado, eu vou informar Ministério Público do Meio Ambiente. Era isso que eu ia te falar, porque normalmente a prefeitura ela é cobrada pelo Ministério Público direto. Sim, e pela Câmara dos Vereadores também. E veja, o político estará, inclusive, seja ele quem for, repito, nível municipal, estadual, federal, ele estará numa situação, digamos, muito desprestigiosa se ele for cobrado formalmente pelo ombudsman e não cumprir com aquilo que ele prometeu. Veja, promessa de campanha é uma coisa interessante isso, né? Promessa de campanha, ela some no ar. Ela some no ar. O sujeito, quando está na campanha, ele promete tudo. Aí, de repente, ele ganha e parece que tudo que ele prometeu não prometeu mais, né? Muito bem.
O ombudsman, ele terá o papel de pôr um documento dentro da máquina e cobrar a resposta da máquina, vírgula, respeitando Câmara Municipal, respeitando Ministério Público, respeitando Tribunal de Contas, entendeu? Respeitando todos os órgãos de fiscalização e os órgãos de provocação, inclusive as comunidades de bairro, que são muito importantes. Elas são muito importantes. Várias cidades têm várias ONGs, várias comunidades de bairros, vários representantes de bairros, né? Sociedade civil organizada, terceiro setor. O terceiro setor faz um trabalho magnífico nesse país, né? Que é o trabalho de benevolente, o pessoal que faz comida para as pessoas de rua, pessoal que atende na parte de saúde as pessoas de rua e várias tantas outras coisas que é possível se fazer. Em resumo, eu venho para somar. Eu acho que eu vou ser mais ou menos um juiz dentro da prefeitura, entendeu? E aí eu volto a lhe dizer, se isso não tivesse aparecido na minha vida no mês de novembro, mais ou menos, começo de novembro, e aí eu fui maturando a ideia, maturando, e aí me aposentei agora, porque eu esperei, Zacarias, chegar janeiro, né? Porque janeiro você sai, no final do ano você sai para as festas, toma lá sua cervejinha, pensa um pouquinho com as ideias, tira uns dias de férias. Eu falei, gente, será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que é isso que eu quero? Aí eu não tive dúvida. Quando eu analisei tudo, conversei longamente com várias pessoas, conversei com os meus familiares. Eu queria que você até comentasse rapidinho. Eu queria até que você comentasse rapidinho, eu ia te perguntar, se der tempo ainda, por causa da nossa grade. Eu queria que você informasse. Você tem uma irmã que é desembargadora, você tem um filho, você tem uma filha que é advogada, né? Uma família de juristas. Né? Na verdade é o seguinte, a minha irmã, eu tenho uma irmã advogada e tenho uma irmã desembargadora. Minha irmã desembargadora, ela entrou pelo 5º Constitucional da OAB e ela, por coincidência, está na Câmara do Jacó. Da Câmara do Jacó. E ela ama a magistratura, como eu amo a magistratura, entendeu? Mas eu vou ser muito franco com você. Se não tivesse aparecido essa, digamos, novidade na minha vida, eu estaria aí ainda julgando os meus processos. É uma coisa nova, vamos ver se vai dar certo, tomara que dê, se depender de mim dará, mas a magistratura nunca sairá de dentro do meu corpo, nunca sairá do meu coração. Eu acredito que você está falando, porque já faz alguns anos que eu ouvi isso. Teve uma época que eu fiquei, durante 7 anos, eu fui diretor nacional institucional do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje, uma das afiliadas é do grupo do TH+, que é a Banda Litoral. E o João Mibete e o Boixar falava para mim o seguinte, que já não estão mais com a gente. Grandes dois jornalistas. Eles foram sensacionais de trabalhar. Até quando comecei, que eu não conseguia mais enxergar para ler, o Boixá falava, Zaca, tem que deixar um óculos em cada lugar. Ele falava. Mas ele dizia o seguinte, eu não sei se você concorda comigo, e eu acho que tem sentido, porque até o que você está falando, até esse trabalho que você vai exercer com a experiência que você tem. Nós vivemos um celeiro jurídico. Não tem como sair disso. Sem dúvida. Eu acho que assim, uma sociedade, ela não vive sem regras. Eu diria o seguinte, nós não precisamos sermos aqui, digamos, regrar, inclusive, que horas que você vai tomar o seu café, que horas que você tem que almoçar. Não. Existem países em que o regramento jurídico é enxuto. Vamos pegar os Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos ela é curtíssima. Ela tem 16 artigos, mais ou menos. A nossa tem mais de 200, já teve mais, não sei, 200 emendas, entendeu? Então, nós somos uma sociedade que ainda precisamos de regras para viver em pacificação. Pacificação. Não é à toa, e eu brinquei da questão do gato, mas é verdade esse processo, mas não é à toa que nós temos um capítulo no Código Civil que trata do direito de vizinhança. E basicamente o direito é o seguinte, Zacarias, e você sabe disso, como, repito, você é um homem muito inteligente, o meu direito termina na hora que o seu direito começa. É isso, basicamente é isso. Bom, eu vou fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente. Eu estou aqui com o Dr. João Batista Galhardo Júnior
Ele é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, integrante da 30ª Câmara de Direito Privado, quer dizer, não é mais agora, que ele acabou de se aposentar, mas eu vou chamá-lo a vida inteira de excelência. Obrigado, fico honrado. Mestre e doutor em Direito Civil pela Unesp, professor da Escola Pós de Magistratura, e tem uma história aqui que estará hospedada no cartão de Visita News R7, no TH+, em mais alguns outros portais de notícia, que faz parte do nosso quadro aqui, do nosso conteúdo. Eu quero pedir desculpas se teve algum problema de internet, porque eu faço o programa não é home office, eu faço o programa no mundo inteiro. Olha aí. Às vezes eu gravo da Itália para o Brasil, às vezes eu gravo do Brasil para a China, e são brasileiros que trabalham e que têm uma expressão na função. Normalmente são pessoas que têm um cargo do poder constituído que faz diferença na sociedade. Isso é uma coisa que é uma questão que eu gosto de falar, sempre enfatizar, que é importante falar o que o Galhardo tem uma história, o que ele fez e o que ele vai fazer. E outra coisa, o patrimônio que ele tem de relacionamento, isso é uma coisa absurda. Galhardo, para quem você entrega o seu cartão de visita? Olha, duas pessoas, se você me permite. A primeira é para você, porque eu quero reiterar a você. Olha, quando você fala excelência, na verdade, o juiz é uma pessoa comum como outra qualquer. Essa titulação, ela vem de uma necessidade de uma liturgia. A liturgia é importante, né? A liturgia nos cargos... Veja, por que médico só usa roupa branca? Tem um sentido nisso, entendeu? Não é, digamos assim, vaidade, não é uma coisa... Não, tem um sentido. Por quê? Porque se ele estiver atendendo alguém e essa roupa se manchar de vermelho, opa! Alguma coisa, algum sinal aí acendeu. Essa pessoa que ele está atendendo precisa de um cuidado maior. Mas o cargo de excelência, que é vitalício, né, do juiz, na verdade, no fundo, respeito. E respeito é reciprocidade. E aí, da mesma forma que você é liano, que você é gentil, que você é, com todos nós magistrados, uma pessoa que leva para a sociedade a função do juízo, o quanto ela é importante, trabalhosa, mas dignificante. Então, o meu primeiro cartão vai para você. Eu que agradeço. E o meu segundo cartão vai para Fernando Antônio Torres Garcia, o atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que com todas as vênias dos demais presidentes, eu trabalhei com 7 presidentes, eu fui assessor de 7 presidentes, inclusive do doutor Fernando, antes de me aposentar, e continuo à disposição dele para a hora que ele precisar. Mas eu diria que o doutor Fernando foi um dos melhores, um dos melhores presidentes que o Tribunal de Justiça já teve na sua história. Aí está meu cartão de visita. Bom, eu tenho o maior respeito por vocês, eu acho que não é para qualquer um, como eu falo sempre, enfatizando, decidir a vida e as coisas das pessoas. E o meu programa literalmente deu certo já há muitos anos, inclusive, foi para a Record Internacional, ficou 12 anos na Record News. Você merece. Mas o seu painel de fundo é muito bonito, viu? Estamos em Nova York. Olha aí. Mas por quê? Porque pelo seguinte, quando você fala em liturgia, eu deixo bem claro, às vezes, e a elegância da autoridade, de eu falar assim, olha, doutor, agora você me permite, eu vou tirar a liturgia do seu cargo. Por quê? Porque eu acho que a informalidade da entrevista é o que flui e você consegue chegar na pessoa que ou não é do direito, não entende, ou começa a conhecer. Isso ajudou muito, na realidade. Até tem cara que fala para mim, Zaca, como você fala com os caras, entendeu? Isso para mim eu fico envaidecido, porque vocês entendem a elegância de conversar com você de uma forma informal, mas sempre de uma forma sempre profissionalmente e técnica, que é importante. Por isso que você é querido, você é muito querido, por isso você sabe disso. Bom, eu te agradeço, o Grupo Tati, estamos à disposição. Galera, e boa sorte na sua função e a gente vai se ver logo mais aí, tá bom? Muito obrigado, querido. Sinta-se abraçado, querido. Enorme prazer, eu adoro você. Eu também, obrigado. A gente vai se ver. Um abraço. Tchau. Obrigado pelo conteúdo. Tchau. Obrigado, tchau. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.
O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.